uma pedra, ela participa do ser divino, mas ela participa de modo menos perfeito. Por quê? Porque existem graus de perfeição, certo? Existem graus de perfeição, então ela participa de modo menos perfeito. Uma planta também participa do ser divino, mas ela participa de modo menos perfeito, assim como os animais. O homem, na escala das inteligências criadas, ele é a menor de todas, né? Porque você vai considerar as inteligências angélicas. Então, na escala das inteligências criadas, ele é a menor de todas, mas ele tem a noção de ser. Ele tem a noção de que ele existe. Eu já expliquei aqui em outras aulas, inclusive no Instituto Verais, que a expressão inteligência artificial ela é uma figura de linguagem, ela não é um dado da realidade. Porque, no final das contas, a inteligência é a capacidade de apreender a verdade, inclusive a verdade da existência do ser. E uma máquina, por mais que ela emule a inteligência humana, por mais que ela faça coisas que pareçam inteligentes, por mais que ela calcule muito melhor, ela vai calcular melhor, ela vai parecer completamente humana, mas ela não vai perceber que existe. Ou seja, ela não vai ter noção do ser. Né? E a noção do ser é o fundamento mesmo da inteligência humana. O silogismo mais famoso de todos, né? Sócrates os homens são mortais, Sócrates é homem, Sócrates é mortal. Veja, esse silogismo mais básico de todos, ele só existe por conta da percepção do ser. Então, essa percepção do ser, ela é fundamental e ela é um grau de perfeição e de participação superior às outras coisas criadas, mas cuja inteligência, ou existente e insuficiente, ou completamente ausente, né? Existente e insuficiente nesse sentido, podemos colocar os animais, e completamente ausente o conjunto mineral das coisas que existem. Embora, como eu disse, a pedra participe, mas de um modo bem imperfeito, porque ela não tem a consciência do ser, os animais de um modo imperfeito, porque não tem a consciência do ser tal qual a inteligência humana, o homem, no nível das inteligências criadas, ele é o primeiro grau de perfeição que pode conhecer-se e conhecer o ser do qual o seu ser deriva. Isso, cara, isso é um feito miraculoso. Isso não é, inclusive, isso não é explicado por vias naturais. A inteligência humana não tem explicação natural. Pedro, mas e a evolução? Meu caro, deixa eu dizer um negócio. O princípio básico da teoria darwiniana é que, por uma sucessão de movimentos aleatórios, por uma sucessão de transformações genéticas aleatórias, os animais evoluem através da interseção entre essas mutações aleatórias e a seleção do meio ambiente, certo? Isso significa... Só que a vida na natureza, não sei se vocês sabem, ela é muitíssimo dura. Alguém aqui já assistiu Largados e Pelados? Vocês aí que estão, né? Bem, assistam, certo? Aquilo ali é uma maravilha para quebrar as ilusões da vida burguesa. Porque a gente tem uma ilusão que é o seguinte: o arroz brota das gôndolas do supermercado, entendeu? O feijão, ele brota do pão de açúcar. É um negócio assim impressionante. A nossa ideia do que é necessário para que a gente goze de certos confortos da vida urbana é uma ideia ridícula. Ela é completamente infantil. A gente não toca a realidade. Quer dizer, quanto mais vida urbana você tiver, mais mergulhado num laboratório você está. Porque você não está em contato com o mundo real. E o cara termina tendo a louca impressão de que as comodidades da vida urbana, elas fazem parte da estrutura da realidade. É por isso que o cara faz um pedido a Deus e quer que ele responda aquilo em 2 minutos como se fosse um micro-ondas. Né? Porque você está acostumado a não ter espera, a não ter intervalo, as coisas serem dadas, as coisas chegarem prontas. E quanto mais urbano, mais isso fica claro. Você pega cidades como São Paulo, que tem um ritmo de vida muito diferente. A refeição ela vem completamente pronta, temperada, congelada, basta botar no micro-ondas, em 2 minutos você tem o que levaria mais ou menos umas 2 horas para ser cozido. Se você vive com esse ritmo de vida e comendo desse jeito, você tem a louca impressão de que o mundo funciona assim. O mundo não funciona assim de maneira alguma. Veja, a vida urbana lhe prepara para o conjunto de frustrações de tentar aplicar na realidade, na sua vida pessoal e no relacionamento com Deus, aquelas artificialidades que o mundo urbano lhe proporciona. Né? Então a gente fica com essa impressão completamente maluca, mas na natureza as coisas não funcionam desse jeito, né? As coisas têm um ritmo próprio, as coisas têm uma modalidade própria de existir, né? Uma capacidade própria de existir. Por isso que eu disse a vocês para assistirem Largados e Pelados, que aí vocês vão ver como é difícil o cara fazer fogo. Porque a galera acha que é assim, vai...
brota uma labareda, né? Não, cara, não é assim que funciona. O negócio é muito complicado. Então, veja, se na natureza as coisas são tão duras, isso significa dizer que qualquer organismo, para viver na natureza, ele não pode ficar despendendo energia para além daquilo necessário à sobrevivência. Senão você se perde. Porque se você tem apenas o necessário para a subsistência, meu filho, você não pode perder nada. Eu lembro bem, em 2020, pessoas estavam, como é que eu vou dizer, muitíssimo empolgadas com o então presidente da Argentina, né? E nas redes sociais, assim, eram coisas bem laudatórias. Como é bom ter um presidente. Deve ser uma maravilha ter um presidente como presidente argentino. Que importa 10%, o país tornar-se 10% mais pobre, se 100 mil pessoas podem ser salvas com essa pobreza de 10%. Veja, essa pessoa não parou para pensar durante um minuto acerca das consequências dessa afirmação. 10% de pobreza não é nada para quem tem muito mais do que o necessário para existir, meu filho. 10% de pobreza não faz diferença quando você vai trocar a geleia de pimenta por doce de goiaba. Veja, você houve apenas uma queda, digamos assim, mas não houve uma impossibilidade do existir. Se você só tem o necessário para ficar vivo, perder 10% é ficar 10% mais morto, querido. Isso é muito óbvio, pô. Eu escutei uma história, uma vez, de uma aluna que ela era enfermeira, não sei se ela ainda é, enfermeira ali no Rio Grande, né, na nação gaúcha, que pega o Brasil, mas pega outros países ali, né? A nação gaúcha está separada por fronteiras políticas, mas ela é uma nação de cultura compartilhada ali no sul. E ela estava num acampamento bem pobre lá. E ela chegou lá na hora do almoço para fazer, sei lá, qual a avaliação. E estava a família preparada para almoçar. O almoço consistia de uma espiga de milho sem caroço, só a espiga, sendo cozida numa lata, num fogo de lenha, e iria comer o pai, a mãe e, se eu não me engano, três meninos. Né? Cada um ia pegar um pedaço da espiga amolecida pelo cozimento e aquilo ali seria o almoço. Se aquela família fica 10% mais pobre, ela fica sem a espiga, ou sem a água, ou sem a lenha, ou sem a lata. Né? Então, assim, se você só tem o necessário para existir, ficar 10% mais pobre implica em você ficar 10% mais morto. Implica que você tem uma impossibilidade da existência. Ora, a natureza funciona dessa maneira, de tal modo que os organismos não ficam despendendo no mundo natural forças para além daquelas necessárias para a sua própria manutenção. Isso significa dizer, queridão, que não faz sentido você ter uma inteligência capaz de compor a Nona Sinfonia de Beethoven apenas para sobreviver no mundo natural. Assim, é como se a seleção natural gastou 25% da energia corpórea de uma determinada criatura para que apenas daqui a 2,5 milhões de anos aquilo ali fosse utilizado. Não faz o menor sentido. A inteligência humana ela não pode ter causa natural porque ela não faz sentido do ponto de vista natural. Isso significa dizer que a percepção do ser está intimamente ligada ao ser da qual você participa. E esse ser também, aqui eu não vou fazer a demonstração, mas por definição ele não pode ter origem natural ou material, ele não pode ter causa natural ou material, ele é de tipo espiritual.